tranquila, né? Enfim, então, gente, vou apresentar a nossa convidada, né? A professora Milene Peters, né? Que é uma professora que há muito tempo, né? A gente já mantém um contato, né? Eu mesmo já fui convidado algumas vezes, né? Me sinto um profundo devedor da professora Milene Peters Mello, né? E é uma ocasião também da gente ter uma atividade conjunta, por isso agradeço também a parceria, né? E da professora Milena, até acho que na parceria que pode, inclusive, agora também temos alguns motes, né, para intensificar essa parceria, até porque temos também uma afinidade temática, inclusive crescente, né, porque a professora Milena, já faço então a apresentação, ela é titular de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Sustentabilidade na Universidade Regional de Blumenau, a FURB, né, também uma instituição muito tradicional já em Santa Catarina, né? Ela é professora de Teoria da Constituição e Políticas Constitucionais, mestrado em Direito Público, Constitucionalismo da FURB, coordena o Núcleo de Estudos em Constitucionalismo Contemporâneo, Internacionalização e Cooperação, é professora e coordenadora para a área lusófona do Centro Euro-Americano sobre Políticas Constitucionais, né? Que reúne aqui também instituições estrangeiras, especialmente a Unisalento em Itália, né? É professora membro do Conselho Científico do Doutorado em Direito Comparado e Processo de Integração da Universidade de Campania, Luigi Vanvitelli, na Unicampania, na Itália, né? Ela tem realmente raízes e laços muito fortes com a Itália, né? E tão conhecida lá quanto aqui, né? Então é uma satisfação também ter o olhar dela participando de nossa atividade aqui. Então já passo diretamente a palavra a ti, Milena, para poderes Milena, né? Desculpe, aquela, né? Existe aquele hábito, né, de Milena, né? Eu conheço também Milenes, mas aí, desculpe, perdão, Milena. Professor, bom dia, pesquisadoras, pesquisadores. É um prazer estar aqui com vocês. Eu devo confessar que eu estou um tanto fuori gioco, como se diz em italiano, porque eu estou com um problema sério na voz e já faz um tempinho que eu estou com uns problemas de saúde que têm me incomodado, mas como eu já tinha tido que cancelar a apresentação do primeiro semestre, hoje eu não poderia deixar de participar e aceitar o convite do professor Ingo, que é um convite que muito me honra. O professor Ingo Sarlet, ele na minha biblioteca está lá perto do Carlo Almirante, do Canutilho, dos mestres constantes fonte constante de conhecimento, de inspiração. Então, é um grande prazer estar aqui. O professor, encontrei pessoalmente poucas vezes, mas é um professor que conta com uma grande estima e consideração profissional e humana. Realmente, considero um professor um mestre mesmo, fonte constante de inspiração e conhecimento, como eu tinha dito. E como esse convite foi bem aberto, eu pensei em trabalhar com vocês hoje, apresentar algumas ideias que são o centro do trabalho que temos desenvolvido nessa ponte entre a Europa e a América Latina, mais especificamente entre a Itália e o Brasil. São resultados de pesquisas desenvolvidas no nosso núcleo de estudos em constitucionalismo, internacionalização e cooperação, que tem sede na FURB, e também no Centro Euro-Americano sobre Políticas Constitucionais, que tem sede na Itália, sede central na Universidade do Salento e a sede brasileira na FURB. E também com o doutorado em Direito Comparado da Unicampania, que tem a sede em Caserta, também no sul da Itália. Nós somos meridionais, sobretudo o sul, a gente acaba focalizando o trabalho na parte italiana do sul e com uma perspectiva internacional e intercultural muito interessante. Então, o tema que eu escolhi trabalhar é políticas constitucionais e sustentabilidade socioambiental. Isso, mais do que um tema, é um campo de trabalho, né? O campo ao qual eu tenho me dedicado nos últimos 10 anos. Então, vou dar um recorte para focalizar o constitucionalismo ambiental multilevel e trazer algumas reflexões para a gente compartilhar aqui e depois conversar. Eu fiz um texto e a apresentação vai ser entre 30 e 40 minutos, professor, tá ok? E depois a gente abre para o debate. Né? Então, no que toca
E também é importante dizer que essas pesquisas, então, têm um diálogo científico com o professor Domênico Amirante, que é um grande comparatista e também estudioso, referência teórica do direito ambiental na Itália, que é irmão do Carlo Amirante, que é amigo do professor Ingo Sarlet, né, que é um grande constitucionalista também, com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar e ser assistente na Federico II de Nápoles, na Itália. E com o professor Michele Carducci, que é o coordenador geral do Centro Euro-Americano sobre Políticas Constitucionais, também um cara, um amigo, um interlocutor científico que eu adoro, assim, eu gosto muito das pesquisas que a gente desenvolve em diálogo. Então, apresentação, vocês estão me ouvindo bem? O tom da voz, então tá já, espero que a voz vá até o final, vamos torcer. Vamos lá. Então, a apresentação se intitula Políticas Constitucionais e Sustentabilidade Socioambiental, reflexões sobre o constitucionalismo ambiental multilevel. No mundo globalizado, grandes são os desafios que se colocam para o direito nas suas diferentes ramificações e níveis de normatividade. Hoje, considerando a constitucionalização do direito e a abertura constitucional ao direito internacional, especialmente no que toca à proteção dos direitos fundamentais, não se pode mais pensar o direito fora do quadro da sustentabilidade socioambiental. Um quadro que compreende, portanto, a complexidade de uma abordagem integrada à proteção ambiental e ao conjunto de direitos humanos, direitos fundamentais, com particular atenção à proteção da diversidade cultural, pensando as presentes e futuras gerações. Ainda, considerando a profusão de instâncias normativas e de instâncias de resolução de conflitos no plano internacional, bem como a necessária circulação de políticas públicas globais, coloca-se para o constitucionalismo contemporâneo o desafio de uma razão transversal e dialógica, que perpasse os diferentes níveis de normatividade e que possa dar respostas efetivas aos problemas concretos que se apresentam. É nesse sentido que ganha corpo e relevância o debate sobre o constitucionalismo multilevel, ou constitucionalismo em níveis múltiplos, o interconstitucionalismo, o transconstitucionalismo, teorizado por Marcelo Neves, ou o constitucionalismo internacionalizado, o direito constitucional internacional. São diferentes formas de apreciar esse contexto dentro das especificidades teóricas dos diferentes atores. E também nesse contexto, cresce em relevância o tema da comparação constitucional e do estudo do direito como política constitucional. No contexto atual, em que as questões constitucionais ultrapassam as fronteiras nacionais e escapam do centro convergente estatal, que caracterizou o constitucionalismo desde seu nascimento, coloca-se assim, para o constitucionalismo contemporâneo, o desafio de uma razão transversal e dialógica, que perpasse os diferentes níveis de normatividade e que possa dar respostas efetivas aos problemas concretos que se apresentam. Reiteramos. Respostas efetivas, articuladas em políticas constitucionais, ou seja, programas, projetos, ações nos diferentes níveis de governo, local, regional, nacional, transnacional e em sinergia com os diferentes setores e atores sociais, voltadas a implementar na prática a normatividade que deflui do diálogo nem sempre harmonioso entre o plano constitucional, os diferentes planos constitucionais e o sistema internacional nas suas diferentes especializações e velocidades. Respostas efetivas tanto no que toca à proteção do meio ambiente, quanto no que se relaciona com a proteção dos direitos humanos e fundamentais. São grandes os desafios que se colocam nesse sentido. Né? Então, pensando nesses desafios que se colocam para as políticas constitucionais voltadas para a sustentabilidade socioambiental e também, portanto, para a proteção dos direitos humanos e fundamentais nos diferentes níveis e nas especificidades dos diferentes sujeitos e comunidades, e buscando oferecer
subsídios teóricos para a reflexão crítica sobre esses temas, a exposição que segue se articula em 5 tópicos: a era dos direitos e do desenvolvimento e a criação do subdesenvolvimento, um acordo semântico e político para o desenvolvimento sustentável no plano internacional. Terceiro, entre eficácia de direitos e eficiência econômica. Quarto, o constitucionalismo ambiental e, por fim, a sustentabilidade socioambiental como prerrogativa do direito ao futuro. Então, primeiro tópico, a era dos direitos e do desenvolvimento e a criação do subdesenvolvimento. É importante estabelecer um acordo semântico sobre alguns acordos semânticos sobre esse desenvolvimento histórico para compreender os problemas que se colocam hoje, no século XXI, no novo milênio. Então, o constitucionalismo contemporâneo, né, aquele modelo que se instaura a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, que na Europa a gente costuma chamar de constitucionalismo democrático do pós-guerra, e que aqui no Brasil, alguns autores seguindo a trilha de Barroso e outros chamam de neoconstitucionalismo, que é uma definição que eu considero problemática por diferentes aspectos, né? Esse momento de afirmação e consolidação de um novo modelo constitucional, que podemos chamar então do constitucionalismo democrático do pós-guerra, né? Caracterizou a segunda metade do século passado, que ficou conhecida como a Era dos Direitos, como definida no título da obra clássica do Bob. Né? Esse momento também, a segunda metade do século passado, foi também chamada de Era do Desenvolvimento, por Wolfgang Sachs e outros autores. Nesse período, ao mesmo tempo em que se afirmava o sistema internacional de proteção dos direitos humanos e se consolidava a tutela dos direitos fundamentais nas suas diferentes dimensões, como características do constitucionalismo democrático em grande parte dos países ocidentais, o sul do mundo combatia para alcançar o norte. Experts assediaram aldeias próximas e longínquas e milhares de pessoas se tornaram assalariados e consumidores. Como um farol guiando os marinheiros em direção à salvação, o desenvolvimento se consolidou como a ideia que orientou as nações emergentes no seu percurso através da história que iniciou com o fim da Segunda Guerra Mundial. Democracias e ditaduras o proclamaram como aspiração principal, uma vez superada a subordinação colonial. E assim, o desenvolvimento foi abraçado pelos governos e pela sociedade civil, pelas elites e os movimentos sociais, nas estratégias políticas internas e internacionais, tanto de direita como de esquerda. Nesse contexto, como salienta Wolfgang Sachs, o desenvolvimento passou a implicar muito mais que atividades técnicas ou comportamentos sociais e econômicos. Ele se tornou uma percepção que modela a realidade, um mito que conforma as sociedades, legitima e justifica intervenções, programas e projetos, e frequentemente aparece ilusório ao mesmo tempo em que provoca grandes paixões. Em efeito, o desenvolvimento se tornou central em um importante, potente debate semântico e político que também caracterizou esse período da segunda metade do século passado. No Inaugural Address de 20 de janeiro de 1949, Harry Truman declarou que o hemisfério sul era subdesenvolvido. E rapidamente o desenvolvimento fez o seu caminho em um léxico universal, invadindo não apenas as declarações oficiais, como também a linguagem usada pelos movimentos sociais de base em diferentes regiões do mundo. O resultado foi um novo significado como forma de identificação e polarização geopolítica, e uma nova percepção de uns em relação aos outros, os desenvolvidos e os subdesenvolvidos. O subdesenvolvimento, segundo Gustavo Esteva, começou naquele dia, em 20 de janeiro de 1949. Naquele dia, 2 bilhões de pessoas, à época, tornaram-se subdesenvolvidas. Num sentido real, daquele momento em diante, elas deixaram de ser o que eram na sua diversidade e foram magicamente transformadas em um reflexo invertido, espelhado na realidade alheia.
uma projeção deformada que subestima e simplifica a identidade dessas pessoas e comunidades, numa padronização que as classifica como uma estreita minoria, não obstante o fato de que, na realidade, são ricas na sua heterogeneidade e constituem uma maioria. Desde então, desenvolvimento vem conotando uma coisa: escapar da indigna condição chamada subdesenvolvimento, da ameaça de uma vida de subordinação e discriminação, do risco de ser deixado para trás no curso da história. Assim, para grande parte da população mundial, pensar em desenvolvimento requer, antes de tudo, a percepção de si próprios como subdesenvolvidos, com toda a carga de conotações que essa percepção acarreta. Nesse sentido, o conceito de desenvolvimento conquistou um violento poder colonizador, convertendo a história em um programa como um necessário e inevitável destino. A produção industrial, que é apenas um método, entre outros, de construção social, tornou-se a destinação final de um caminho unilinear de evolução social. Essa acepção colonizante de desenvolvimento conferiu hegemonia global a uma genealogia da história inteiramente ocidental, roubando das pessoas de culturas diferentes a oportunidade de definir as próprias formas de vida social. Paulatinamente, a palavra desenvolvimento passou a fazer parte da linguagem econômica, política e social, acumulando uma variedade de conotações. Mas, ao mesmo tempo, a abundância de conteúdos ligados ao termo acabou por diluir um significado preciso. De fato, poucas palavras são tão vagas, confusas, frágeis e inadequadas para dar substância e significado para um pensamento ou um comportamento. Talvez exatamente essa a razão da sua generalização. A permeabilidade do termo permite aos diferentes atores introjetarem no desenvolvimento as suas particulares interpretações, interesses e demandas, atribuindo-lhe significados ambivalentes, ambíguos e, por vezes, contraditórios. Mesmo sendo deficitário de uma precisação conceitual, o desenvolvimento se plasmou na percepção popular e intelectual como a evocação de uma rede de significados, uma trama que representa uma armadilha aparentemente irremediável, visto que a palavra parece envolver uma mudança favorável, dá a impressão de um passo do simples para o complexo, do inferior ao superior, do ruim para algo melhor. Mas para grande parte dos habitantes do planeta, a conotação positiva da palavra desenvolvimento é um constante alerta para o que eles exatamente não são. Evoca um constante estado que reside entre o indesejável e o indigno, uma condição degradante. Para escapar dessa condição, grande parte do mundo passou a ser escravos dos sonhos e experiências de outras pessoas, provenientes de outras realidades, incorporando modos de vida e importando modelos estruturais e institucionais pensados para outras realidades. A partir dos anos 1970, com a crescente relevância que a questão ambiental passou a ter no debate político, na comunidade internacional e transnacional passou a ganhar sempre maior espaço a ideia de desenvolvimento sustentável, integrando aos direitos da pessoa e do gênero humano, inclusive as futuras gerações, no marco da equidade intergeracional, garantias relativas à qualidade de vida e à preservação do meio ambiente. No plano internacional, na proteção ambiental no plano internacional, sabemos que a Declaração de Estocolmo de 1972 é um marco normativo importante. Porém, a definição mais difusa de desenvolvimento sustentável se encontra no relatório Brundtland, de 1987, que define sustentável o desenvolvimento capaz de satisfazer as necessidades das gerações atuais, sem comprometer a possibilidade que também as futuras gerações possam satisfazer as próprias necessidades, delineando a sustentabilidade como uma estratégia de desenvolvimento que coloca em relação diferentes elementos,
os recursos naturais e humanos, os aspectos físicos e financeiros, para o incremento da riqueza e do bem-estar pensado a longo prazo. Como objetivo, portanto, o desenvolvimento sustentável afasta as políticas e as práticas que mantêm os atuais estándares de produção e consumo, que, deteriorando a base produtiva e os recursos naturais, deixam as futuras gerações com projeções mais pobres e com maiores riscos. No que concerne às necessidades, a definição do relatório Brundtland se refere, em particular, às necessidades dos pobres do mundo e inclui a ideia dos limites da capacidade tecnológica e das organizações sociais, no que se refere à possibilidade de que o ambiente satisfaça as necessidades atuais e futuras. Nesse sentido, é necessário observar que o debate sobre a evolução normativa e teórica, né, sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, evidenciando a distinção entre elementos quantitativos, como, por exemplo, o crescimento do PIB, e elementos qualitativos, abre-se a considerações sobre o nível dos serviços e a garantia efetiva de direitos, como a saúde e a educação, e introduz valores éticos, a justiça, a liberdade, a relação com a natureza e as futuras gerações, a solidariedade, a cooperação e a interdependência. Né? Valores que irão caracterizar também as necessidades do novo milênio no século XXI. Comporta, portanto, uma visão de mundo e de futuro de mundo que engloba o plano pessoal e a esfera da comunidade. O conceito de sustentabilidade assume, assim, um caráter, ao mesmo tempo, analítico e dialético, e, por isso, aberto, ambivalente e em construção. Num contexto teórico-político de crescente complexidade, para a definição das conotações e dos reais significados do desenvolvimento, passaram a contribuir e concorrer agências para o desenvolvimento, governos, analistas, movimentos sociais, ONGs, associações, coligando e reforçando as interações entre diferentes âmbitos, locais, nacionais, regionais, internacionais e global. Um processo de crescente abertura à participação dos diferentes atores, que levou à Conferência Mundial do Rio de Janeiro, em 1992, que é um marco fundamental na evolução normativa da proteção ambiental no plano internacional. A partir de Johannesburg, 2002, ganha espaço uma concepção mais ampla e mais complexa de desenvolvimento sustentável, que pode ser traduzida nos seguintes termos. O desenvolvimento sustentável é um modelo que mira a eliminação da pobreza, a melhoria dos estándares nutricionais, da saúde e da educação, garantindo um adequado acesso aos serviços e aos recursos naturais e culturais, eliminando progressivamente as disparidades globais e as desigualdades na distribuição da renda, assegurando iguais oportunidades entre os sexos e aos jovens, promovendo modelos de produção e de consumo que respeitem as exigências de proteção e gestão dos recursos naturais, que garante a paz, a segurança, a estabilidade e o respeito dos direitos humanos, também mediante o empoderamento da governança em todos os níveis, e promova a solidariedade e ajuda para o desenvolvimento, em quantidade e qualidade, especialmente por parte dos países mais desenvolvidos e através da cooperação internacional. Essa concepção do desenvolvimento sustentável não evoluiu substancialmente nas últimas conferências e summits internacionais. Isso pode ser observado na Rio+20, que manteve essa semântica do desenvolvimento sustentável e suas ambiguidades e ambivalências, abrindo-se às especificações relativas à inclusão de alguns temas, como, por exemplo, o direito fundamental à água. Mais recentemente, estabelecendo parâmetros objetivos, a Agenda 2030 da ONU, estabelecida em 2015, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e as suas 169 metas corroboram essa compreensão abrangente do desenvolvimento sustentável no plano internacional, estabelecendo um complexo conjunto de medidas ousadas e transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos, agora já é menos tempo, né? Sem deixar ninguém para trás.
No entanto, a falta de um acordo claro sobre o governo dos recursos e, portanto, sobre a proteção dos bens comuns, alimenta a ambiguidade de fundo que vem caracterizando os processos de globalização e os discursos sobre e as políticas para o desenvolvimento sustentável. E coloca em risco os objetivos socioeconômicos pré-fixados pela comunidade internacional em diferentes documentos internacionais. Considerando as evoluções teóricas e normativas no plano internacional, onde se plasmou uma concepção mais abrangente do desenvolvimento sustentável, não é complicado entender uma abordagem integrada aos direitos humanos e ao desenvolvimento e à proteção ambiental, dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, que abraça um elenco articulado de direitos emanados para a proteção dos recursos naturais, dos bens comuns, da dignidade humana e da vida nas suas diferentes manifestações, e prioriza a luta contra a pobreza, o respeito ao direito de autodeterminação dos povos, a promoção e proteção dos direitos civis, sociais, econômicos, culturais e políticos, e que valoriza a diversidade cultural como fonte de inovações indispensável à good governance e à sustentabilidade socioambiental. Nessa perspectiva, analisando os documentos internacionais emanados da década de 1970 a hoje, em tema de direitos humanos, meio ambiente, proteção do patrimônio natural e cultural, é possível observar uma gradual abertura cognitiva que sublinha a multidimensionalidade desses temas, caracterizados por aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais, e a tendência a evidenciar as conexões e recíprocas relações de interdependência e reforçamento. Essa observação resulta evidente nos documentos mais recentes, né, estabelecidos tanto no plano da ONU como da Unesco. E nesses ganham destaque a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural em 2001, Unesco, a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da Humanidade, Unesco 2003, a Declaração Universal sobre a Bioética e Direitos Humanos, ou mesmo a Carta da Terra. Hoje, portanto, não é mais possível pensar o desenvolvimento e as políticas constitucionais no âmbito interno e transnacional sem levar em consideração a complexidade da temática do desenvolvimento sustentável nas suas multifacetadas dimensões: ecológica, humana, econômica, social e cultural, e nas suas repercussões nos diversos níveis, tanto no nível global como nacional, regional e local. E posto que a semântica do desenvolvimento permanece ligada ao crescimento econômico, alguns autores e movimentos sociais preferem usar o termo sustentabilidade socioambiental, defendendo, inclusive, a perspectiva, a possibilidade do decrescimento. Terceiro tópico: entre eficácia de direitos e eficiência econômica, grande nó da sustentabilidade. Mas, não obstante, o quão interessante podem ser e são essas evoluções teóricas e normativas relacionadas ao desenvolvimento sustentável no plano internacional, é quando se pensa na concretização desses direitos, princípios e regras de promoção e proteção que a questão se torna muito mais complexa. De fato, muitas vezes o discurso sobre desenvolvimento sustentável serve, efetivamente, para sustentar o desenvolvimento capitalista e não para dar suporte ao florescimento e garantia das diversas formas de vida natural e social. Na era da globalização e da hegemônica presença dos mercados, a efetividade dos direitos é muitas vezes substituída pelo princípio da eficiência econômica. E temos visto isso, inclusive, durante essa trágica pandemia aqui no nosso país, em diferentes momentos e em diferentes espaços. Inaceitável. A predominância de interesses monetários acentua os aspectos negativos do capitalismo, como a desigualdade de renda mundial, mercados de trabalho instáveis e degradação ambiental. Além disso, a retração econômica, em prol da especulação financeira, levanta sérias dúvidas sobre o que é comumente reconhecido como aspecto positivo do capitalismo, a capacidade de gerar riqueza.
Porque a riqueza produzida tem provado ser ilusória, como demonstram as reiteradas crises econômicas que atingiram diferentes regiões do planeta e que continuam a surtir efeitos, evidenciando a urgência de repensar modelos de desenvolvimento, colocando a vida no centro das prioridades. Ao mesmo tempo, quando se focaliza a sustentabilidade socioambiental, a proteção dos direitos humanos, a defesa do patrimônio natural e cultural da humanidade, faz-se referência a vínculos com o futuro, perspectivas que ainda estão por projetar. Um programa ambicioso, pautado na equidade intergeracional, que requer planificação estratégica, competência técnica, curiosidade epistemológica, criatividade, responsabilidade e, necessariamente, diálogos interculturais. De fato, o desenvolvimento é um dos pilares do sistema da Organização das Nações Unidas, né, do grande impulso à nova ordem internacional que deu a criação da ONU na segunda metade do século passado, né, e que caracterizou o alargamento da proteção de direitos, tanto no plano constitucional, no modelo do constitucionalismo contemporâneo, quanto no plano internacional. Mas, em efeito, por muitos vértices, o sistema das Nações Unidas, sabemos, no seu conjunto, se apresenta, pode ser observado como se apresentando de modo impositivo, assim como outros conceitos que o sustentam e por eles são sustentados. Sobretudo o modelo de democracia e de desenvolvimento privilegiado pelos organismos econômicos financeiros da ONU, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que levam em consideração um modelo de Estado e de produção e reprodução econômica, social e cultural dos países ocidentais hegemônicos. Não obstante, hoje, a maior parte da humanidade não se encontrar nesse espaço geopolítico. Ainda que nas últimas décadas novas declarações e convenções tenham optado por uma estrada mais pluralista, sobretudo no âmbito da Unesco, e preocupado com a sustentabilidade socioambiental, amadurecendo o conceito de desenvolvimento sustentável, e mesmo que o direito ao desenvolvimento assegurado no plano internacional a partir de 1996 envolva o vínculo que conecta e reconcilia o desenvolvimento com o conjunto dos direitos humanos no plano internacional, a estrutura do sistema e as ações promovidas pela ONU seguem preponderantemente no sentido de desconsiderar e mesmo contrastar aspectos culturais distintos do padrão ocidental, enfatizando o crescimento econômico, a acumulação e o poder aquisitivo como meios de satisfação de necessidades de consumo. Nesse sentido, sem desmerecer as aquisições evolutivas do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, também das normas voltadas para a proteção ambiental, o Sistema ONU se expõe, e mesmo o Sistema Internacional, nas suas diferentes especializações, se expõe a críticas contundentes, podendo ser interpretado como um sistema organizado a partir de um modelo de sociedade que se impõe como universal e que utiliza o estándar de uma pequena parcela da humanidade, concentrada nos países ricos e nas elites dos países pobres, como paradigma, a ser seguido pelos que ainda não estão incluídos e devem se desenvolver. Uma inclusão muito mais voltada para a capacidade de consumo do que para uma efetiva inclusão política para a tomada de decisões nos diferentes níveis de interação socioeconômica, integração jurídica, produção e reprodução cultural. Essa tendência, que ganha força nos diferentes níveis, levou a se falar na Europa da passagem da forma Estado à forma mercado. Esse é o título de um livro importante do professor Carlo Almirante, da forma Stato à forma mercado, ou da passagem do estado de bem-estar ao estado de bem-estar de negócios, já na virada do milênio, nos primeiros anos desse século. E nesse contexto, a planificação estratégica para a sustentabilidade socioambiental perde um centro de coordenação fundamental. Se não é o Estado a cumprir essa função, qual instituição poderá exercê-la de modo sistemático e efetivo a médio e longo prazo? Esse é um interrogativo importante, né? Se temos a passagem da forma Estado à forma mercado, se o Estado perde a sua capacidade de coordenação, né? Nesse contexto,
a planificação estratégica para a sustentabilidade socioambiental, perdendo o centro de coordenação fundamental que deveria estar no Estado, né? Se não é o Estado a cumprir essa função, qual instituição poderá exercê-la de modo sistemático e efetivo a médio e longo prazo? Ao mesmo tempo, seguindo em direção bem diferente, algumas constituições da América do Sul, mais especificamente, Equador, Constituição de 2008, Bolívia, 2009, inovam ao redefinir o desenvolvimento na perspectiva do bem viver e da interculturalidade, introduzindo um avançado modelo constitucional que reconhece a natureza como sujeito de direitos, protege a água como direito fundamental, garante a soberania alimentar e outras questões importantíssimas que defluem dessas duas constituições, enriquecendo o constitucionalismo da diversidade no marco da decolonialidade. Já estamos nos encaminhando para a final da exposição. O constitucionalismo ambiental. Então, aqui, agora a gente vai focalizar a constitucionalização da tutela ecológica, como nos ensina o professor Ingussati. E essas observações seguem também de pesquisas desenvolvidas lá no doutorado em Direito Comparado, coordenadas pelo professor Domênico Almirante. A breve história do nascimento e do desenvolvimento do constitucionalismo ambiental mostra uma série de tendências gerais em escala global, confirmando o progressivo aumento quantitativo das constituições dotadas de normas de proteção ambiental. Hoje, de 193 ordenamentos constitucionais, que correspondem aos Estados-membros das Nações Unidas, 153 contêm, atualmente, referências explícitas ao meio ambiente nas suas constituições. Essa diretriz pressupõe, portanto, um aumento substancial do caráter qualitativo das normas ambientais com estados constitucionais, que poderia suprir o gap no plano internacional. Se nós temos normas quantitativamente, o aumento quantitativo das normas constitucionais, o diálogo entre os diferentes estados poderia suprir a lacuna ou ajudar a suprir a lacuna também das relações internacionais e transnacionais voltadas para a sustentabilidade socioambiental. Mas o fato de que existe um aumento quantitativo da proteção ambiental nas constituições não significa necessariamente, ainda que a gente acabe pressupondo isso, um aumento, um crescimento substancial da proteção no plano constitucional. E, em efeito, esse contexto, essa expansão do constitucionalismo ambiental, ele se observa em diferentes velocidades. Entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim dos anos de 1980, as constituições que incluíam disposições sobre a matéria ambiental limitavam-se a uma proteção indireta e instrumental. Como apêndice da regulamentação do desenvolvimento sustentável ou como limitação à propriedade privada, estabelecendo o que aqui no Brasil nós chamamos de função ambiental da propriedade, a qual se acompanhava a inclusão de princípios programáticos pouco claros e o reconhecimento da obrigação do indivíduo de respeitar o meio ambiente circunstante. O Domênico Almirante observa que o próprio direito ambiental da União Europeia, que aportou importantes contribuições na matéria, desenvolveu-se nos anos 1980, seguindo um enfoque instrumental e de gestão do meio ambiente subordinado aos interesses econômicos dominantes. Contudo, a partir dos anos 1990, observa-se uma mudança de rumo em nível global que gradualmente reconhece e, por fim, consagra o meio ambiente como valor constitucional. Na primeira década do novo milênio, em um número significativo de sistemas jurídicos do sul do mundo, os valores ambientais se impõem com força normativa, assumindo, assim, um papel central, reconhecidos e protegidos em normas fundamentais constitucionais. Da análise comparatística, em termos gerais, emerge um quadro com uma substancial vanguarda de países em que o constitucionalismo ambiental
pode ser considerado afirmado como resultado da obra normativa constituinte, ainda que nesses países essas normas padeçam com os déficits de efetividade e que em muitos outros países os ordenamentos se limitem apenas a uma consideração genérica, instrumental ou declaratória da proteção ambiental. Observa-se assim que a evolução do constitucionalismo ambiental não é uniforme em nível global. E, em geral, a contribuição do direito constitucional não tem sido suficiente para determinar o salto qualitativo necessário para responder aos desafios colocados pela degradação ambiental na era do antropoceno. De fato, se por um lado o número de constituições que comportam dispositivos sobre o ambiente aumentou enormemente, de um ponto de vista qualitativo, ainda prevalece o enfoque que considera as normas ambientais principalmente como regras de gestão administrativa dos recursos naturais, como é o caso da Itália, por exemplo, e, de consequência, como regras de conteúdo principalmente técnico e com escassa relevância ética e social. O que acaba por relegar a normatividade ambiental a uma posição marginal e não permite adotar as políticas necessárias para combater o processo de autodestruição das bases da vida, que começou com o antropoceno. Por outro lado, as principais inovações constitucionais que procedem do submundo muitas vezes partem de uma compreensão da natureza relacionada com cosmovisões, como aquele deflui das constituições andinas relacionados com a Pachamama, Madre Terra, espaço sagrado de reprodução da vida. Cosmovisões que dificilmente podem ser compreendidas e praticadas em constituições laicas e secularizadas, como as constituições dos Estados europeus ou dos Estados Unidos da América, mas que, no entanto, podem encontrar mais elementos em comum com os contextos culturais asiáticos e africanos, salvaguardadas, logicamente, as diferenças, as devidas diferenças, né? Para a efetiva garantia da sustentabilidade socioambiental no planeta, portanto, do ponto de vista cultural, será necessário um diálogo que se centre na comparação entre os diferentes enfoques do constitucionalismo ambiental. E o Almirante observa a necessidade de um diálogo maior entre os sistemas de common law e de civil law, né? Como, por exemplo, o de common law, que é baseado mais na environmental justice, de acordo com o right-based approach, e a civil law, né? Os modelos de civil law, mais solidamente ancorados em uma noção de Estado ambiental de direito, né? De Estado constitucional ambiental, de Estado democrático, social e ecológico de direito, que, entretanto, não é capaz por si só de enfrentar plenamente as questões ambientais no cenário de era, né? E isso tem sido claro, as questões ambientais, e sobretudo no quadro da sustentabilidade socioambiental, nesse conjunto da proteção integrada do ambiente, os diferentes direitos humanos e fundamentais, e a pandemia tem demonstrado isso claro para a gente, a crise ecológica, a crise pandêmica, uma nova pandemia dentro da pandemia que tem sido destacada pelos órgãos internacionais também, que é a fome, que começa a afligir grandes parcelas da humanidade também, começa a retomar corpo aqui no nosso país, são questões que deixam claro a necessidade de um diálogo muito mais contundente entre os diferentes modelos para pensar e organizar estratégias comuns para enfrentar as questões que se colocam para a sustentabilidade socioambiental. Essas visões da relação entre seres humanos e meio ambiente, que podemos definir como clássicas e que certamente têm sido dominantes na elaboração do direito ambiental, necessariamente deverão se confrontar com visões mais amplas e equilibradas, que considerem a relação com a natureza como elemento fundamental dos sistemas constitucionais, para recuperar não só a dimensão individual e a dimensão social, características, respectivamente, do constitucionalismo liberal e do constitucionalismo democrático social, como também a dimensão ecológica, né, na vanguarda do novo constitucionalismo.
3 dimensões, portanto, a dimensão individual, a dimensão social e a dimensão ecológica, que não podem estar separadas e que o direito constitucional terá que considerar conjuntamente, se não quiser continuar oferecendo uma leitura parcial e setorial da experiência humana na Terra. Nos últimos 20 anos, o constitucionalismo demonstrou crescente interesse por uma tutela constitucional do meio ambiente, porém desvinculada do mero aporte técnico, científico e da aplicação prática, e, portanto, voltada para a definição, ou apta a definir, um marco legislativo e, portanto, por conseguinte, de consequência, também jurisprudencial e político sobre a matéria. Deste modo, o direito constitucional ambiental consagra o vínculo entre sociedade, história, tradições indígenas ou autóctones e meio ambiente, o que emerge com pujança de diversas constituições do sul do mundo. Domênico Almirante, ele gosta de focalizar, o Carducci também, o constitucionalismo do sul do mundo. Também na cultura jurídica europeia, do constitucionalismo democrático do pós-guerra, e em particular nas constituições fundadas na valorização da pessoa em todas as suas manifestações, desde a esfera individual, a social, a ética e espiritual, existem pressupostos para uma concepção integrada das relações entre os seres humanos e o meio ambiente, que levam à consideração de que estes compartilham a mesma natureza, no duplo significado do termo, ou seja, como ontologia e como espaço físico compartilhado, espaço de reprodução da vida. Portanto, o diálogo necessário entre os diferentes constitucionalismos ambientais é possível e é também a única opção que temos pela frente, se quisermos reverter o processo de destruição da vida, especialmente humana, porém, de todas as formas de vidas compreendidas nesse espaço, que começou com e passou a caracterizar a era do antropoceno. Último tópico, então, a sustentabilidade social como prerrogativa do direito ao futuro. O problema da sustentabilidade socioambiental como prerrogativa do direito ao futuro, pois, conforme a perspectiva realista, ou o futuro será sustentável ou não será, ou não teremos futuro, impõe, portanto, uma contundente mudança de rumo para as nossas sociedades. No panorama atual, contudo, de revoluções políticas não temos indício, mesmo se as demandas revolucionárias restam. E dentre essas, o grande interrogativo: como garantir a todos a possibilidade de viver dignamente, utilizando menos recursos, produzindo menos dejetos, o lixo dos nossos luxos, e trabalhando no modo mais natural possível. Repito, grande interrogativo, grande demanda revolucionária no que toca à sustentabilidade socioambiental. Como garantir a todos a possibilidade de viver dignamente, utilizando menos recursos, produzindo menos dejetos e trabalhando no modo mais natural possível. O quadro comparado do direito constitucional ambiental revela a existência de inovativos, mas não revolucionários, instrumentos de garantia do ambiente e da natureza. E nesse quadro podemos destacar, primeiro, os diferentes dispositivos constitucionais voltados à proteção do meio ambiente, em grande parte das constituições de diferentes estados, tá? A própria constitucionalização da tutela ecológica como tendência. E, nesse sentido, o nosso artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil é um ótimo exemplo à vanguarda do seu tempo, né? já previsto no final da década de 80. Que passou a caracterizar, então, essa tendência da constitucionalização da tutela ecológica, que passou a caracterizar o constitucionalismo do século XXI. Esse é o primeiro aspecto. A seguir, sem ordem de prioridade, o tema do acesso à justiça ambiental, a proteção dos direitos da natureza, celebrados de forma mais sugestiva e abrangente pelos textos do chamado novo constitucionalismo
latino-americano, ou novo constitucionalismo andino, ou novo constitucionalismo sul-americano, dependendo dos autores, né? Mas que realmente se coloca como tendência também na América Latina, surte impacto em diferentes demandas constitucionais, e temos observado isso no processo constituinte do Chile, em que a pauta sobre os direitos da natureza é levantada como uma bandeira política consistente. Né? Ainda, a afirmação do princípio de não retrocesso ambiental, particularmente na jurisprudência latino-americana, e de irreversibilidade das normas ambientais. Ainda, as normas que remetem ao desenvolvimento sustentável como um mandado constitucional sobre os poderes e sobre os direitos, então, a dimensão objetiva e subjetiva da tutela, da constitucionalização da tutela ecológica, como nos ensina o professor Ingo Sallet, o direito fundamental à água e aos bens vitais como fulcro subjetivo da sustentabilidade e, por fim, mas não por último, mais recentemente, as construções doutrinárias sobre o direito humano ao clima e o direito fundamental à integridade do sistema climático. O que permanece à sombra, no entanto, é o questionamento sobre se essas inovações são efetivamente eficazes no contexto de uma declinação de poderes e de funções constitucionais persistente na sua base exclusivamente antropocêntrica, ou seja, onde as garantias servem para tutelar a sociedade humana dentro ou contra o ecossistema, e não em função do ecossistema em si. E, portanto, no contexto de modelos que se caracterizam pelo seu déficit ecológico, que, por sua vez, envolvem e comprometem o próprio ser humano. Nesse contexto, oportuna e relevante é a denúncia alerta de Edward Wilson. Seguindo nessa direção, a convivência humana se entrega, ou parece se entregar, a um futuro distópico, em que o antropoceno, ou seja, a era inaugurada pelo definitivo domínio institucionalizado do homem sobre a sorte do planeta, ignorando-lhe os efeitos, cederá o passo à eremocene, ou seja, a era da solidão institucionalizada, de quem pagará o preço mais alto dessa ignorância. O homem, na destruição de tudo, ou grande parte das formas de vida, ou a própria vida como a conhecemos, na autodestruição do homem sufocado pelo déficit ecológico por ele mesmo produzido. E aqui, então, encerro a minha exposição. Muito bem, muito obrigado, professora Milena, pela apresentação. Excelente, até porque trouxeste um olhar um pouco diferenciado, né, do convencional, tudo que nós pesquisamos e trilhamos, né, são olhares complementares, evidentemente, mas de qualquer sorte lançaste algumas luzes, também trouxeste alguma oxigenação, né, para o debate, especialmente acho que pela assim, inserção que fizeste, essa reconstituição e contextualização, né, não só, claro, também histórica, né, mas essa vinculação aos aspectos econômicos também, culturais e essa dimensão também multinível, né? E também especialmente gostei de relembrar essa questão do próprio conceito que gerou essa ideia, né? Inclusive passou inclusive a ser um estigma, né? Do subdesenvolvimento. Sem falar em questões de psicologia coletiva e social, de uma baixa autoestima coletiva, né, de ser um subdesenvolvido, né, ser um habitante assim, de um país subdesenvolvido, né, e, portanto, também uma autoestima rebaixada em termos de dependência, né, de complexo de dependência, também é algo que se estuda, né, e faz parte desse contexto, né, que se gerou de forma, inclusive, oficial, né, quase oficializada logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Mas, enfim, especialmente também vinculando a questão ambiental a isso, né, e também porque essa questão, também
esse paradigma, digamos assim, ele segue em vigor, né? Ele segue em vigor. Pode até não ser mais tanto acessado, fala em países periféricos, etc., né? O país de modernidade tardia, enfim, sempre tem nomes para designar, todos eles podem ter realmente seu significado útil, né? Com certeza, mas de qualquer sorte, realmente seguem remetendo a uma ideia de poder, né? Especialmente pelas grandes potências, de que alguns podem poluir mais, alguns podem consumir, portanto, também poluir mais, né, do que os outros, né, que não podem. Então, também, de certa forma, está embutido nessa lógica, né, esse discurso. Então, acho que também essa reconstrução, reconstituição, digamos assim, é muito interessante, muito, muito oportuna, né, até ainda no início de semestre, né. Gostaria de te agradecer muitíssimo por isso. Eu só fiz rápido comentário também, né, muito rápido, como nós temos agora um pouco de tempo, né, mas não muito, de fato, né, mas foi perfeita a apresentação, porque eu disse, foi sem esse encadeamento, né, acho que essas etapas, esses passos nos quais dividiste a apresentação, né, e por isso eu digo, o convidado tem total liberdade, porque digamos assim, ouvi-lo, né, é mais difícil, né, não é tão frequente, então a gente não tem problema nenhum. E acho que nós temos um tempinho sim ainda para alguma por isso que eu vou abrir para alguém do grupo, né, que queira fazer alguma observação, porque nós temos evidentemente vários mestrandos e doutorandos que trabalham com temas ligados à questão ambiental, né? Nós temos uma linha de pesquisa em ambiente, mas nós temos uma transversalidade, nós temos diversos mestrandos e doutorandos que até nas duas áreas de concentração, processo e fundamentos de constitucional público-privado, né, pesquisam e estudam temas vinculados, né, à questão ambiental, né? Então, inclusive mudanças climáticas, tecnologia, ambiente, inovação, resolução de conflitos, etc. Temos muitos trabalhos, né, já produzidos, sendo produzidos por alunos também de diversos professores, orientadores, consumo, né, sustentável, enfim, temos várias coisas, né, que têm sido feitas. Então, eu abro aqui o espaço para se alguém dos nossos colegas quiser fazer uma observação, uma pergunta também para a professora Milena. Professor, com licença. Claro. Diga, Pedro. Tudo bom? Boa tarde a todos. Professora Milena, gostaria de agradecer muito a sua palestra, viu? A doutora conseguiu em poucas sentenças, palavras, né, dizer tantas coisas de forma tão elucidativa. Foi incrível, maravilhoso, muito obrigado. Eu gostaria de traçar alguns comentários aqui, se for possível, né, dentro da minha própria ignorância, né, que eu ainda sou um estudante, né, pretendo ainda me desenvolver muito e chegar ao patamar de vocês, né, mas, poxa, principalmente elogiar a sua exposição, né, como o professor Ingo fez, sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, né, que foi uma exposição clara e maravilhosa. Essa constituição de países subdesenvolvidos, ela não só é equivocada, como a professora demonstrou, né, mas ela também acaba sendo prejudicial para as políticas internacionais, né. Ao meu ver, claro, né, no exemplo do Tratado de Quioto, né, essa conceituação permitiu que hoje tenhamos a classificação dos países mais poluidores do mundo, né. Mas, apesar da dificuldade de ser positivo, né, principalmente atualmente, né, que o mundo está tão complicado, eu me considero uma pessoa positiva, né. E graças a vocês, né, professores como vocês, nós temos a sustentabilidade se enraizando, né, nas organizações sociais. Hoje mesmo a gente tem o mercado de valores, né, adotando requisitos de sustentabilidade para os investimentos. A gente vê a ESG, o Green Bonds e os demais investimentos verdes, né? E claro, isso tudo graças à constitucionalização do princípio ambiental, né? Que se dá graças a doutrinadores que se preocupam, que estudam e debatem esses assuntos essenciais para todos nós, né? Bom, então, eu acho que nem foi um comentário, foi mais eu elogiando, né, a palestra, mas devolvo a palavra ao professor Ingo e, de novo, muito obrigado, professor. Professora Pedro, obrigado, né? Professora Milena, o Pedro fez um mestrado, né,
sobre o Acordo de Paris e agora está fazendo o doutorado, na época, o professor Molinaro, agora está fazendo o doutorado comigo sobre mudanças climáticas, inteligência artificial, né, tecnologia como ferramenta, né, para a prevenção e combate de mudanças climáticas. Né? Então, ele tinha até a obrigação de estar aqui, né, e pelo visto saiu satisfeito, porque tenho certeza que todos, né, estão saindo, né, satisfeitos, né, pelos comentários. Gente, mais alguém gostaria de fazer um comentário ou dirigir uma pergunta à nossa convidada? Aproveite, não sejam tímidos. Sei que já são 1h05, né? A fome começa a apertar, mas aproveita o momento. Eu faria uma pergunta, então, se me permitem, né? Tenho uma curiosidade, eu vi a posição da professora Milena sobre esse tópico, né? Que evidentemente ela já fez esse link, né? Claro, necessário com a gramática, né, dos direitos humanos e fundamentais, e é claro que nós temos o reconhecimento do direito fundamental ao ambiente em diversas constituições, também ela bem pontuou. A Patrícia tem uma pergunta. Tá, não, eu gostaria de sempre franquear a palavra aos nossos do grupo. Então, se a Patrícia tem uma pergunta, deixa a minha para logo depois. Vocês duas estão mudas, desculpa, não estou conseguindo ouvir nem a Andressa nem a Patrícia. E agora, vocês me escutam? Ah, sim. A Patrícia. Andressa, sim. Tivemos Agora o mesmo problema. Tá bem. Agora dá para me Obrigada, ouvir? Pedro. Tá, Sim, agora conseguimos. Desculpa, eu estava com os fones e não tinha aumentado o volume. Boa tarde a todos, bom dia para aqueles que não almoçaram. E gostaria de agradecer a oportunidade de estar nessa palestra da brilhante professora Milena, minha orientadora no mestrado da FURG em Blumenau. Agradecer essa oportunidade ao professor Ingo, que eu sou fã dos dois, muito fã, de longa data, e é uma emoção estar aqui, né? Porque sou admiradora só deixar consignado que a prova do mestrado constou o texto do professor Ingo e do professor Tiago, e eu me apaixonei mais ainda, e já encomendei agora o livro sobre essa questão importantíssima, relevantíssima, né? E eu tirei 10 na prova. De tão apaixonada pelo tema, é muito mais fácil, e ainda mais com autores assim maravilhosos que a gente admira tanto, né? Acompanho também sempre lá nos debates no STF, o professor Ingo, o professor Tiago, e gostaria de colocar uma questão para minha professora orientadora, que a professora falou, e o professor Ingo também colocou, sobre esse poder do consumir mais, do poluir mais, e também da questão de uma preocupação que até já conversei com a professora, que a professora colocou ali, mencionou as constituições andinas, tal, e essa preocupação também dentro do desenvolvimento desse ambiental, sobre a questão da segurança alimentar, né, que nas constituições andinas e na Constituição da Bolívia ali, reforça essa questão sobre a segurança alimentar, do uso dos agrotóxicos, essa preocupação. A minha questão é o seguinte: tanto nos países como colocados em subdesenvolvimento, essa questão dos agrotóxicos, ela tem sido pior por causa da regulação e da legislação, e como isso é colocado nessa questão da poluição do ambiente dentro desse contexto que é da saúde, da vida, da questão ecológica, da questão econômica e cultural. Obrigada. Bom, primeiro, agradecer, Patrícia, pela manifestação aí, fico orgulhoso, que faz um trabalho que as pessoas, evidentemente, respeitam e, de algum modo, né, consideram relevante. Também bem-vinda também a participação, então, aqui dessa atividade, né, como agora, né, evidente, aluna, né, orientanda, da professora Milena. Mas eu já passo a palavra imediatamente para a professora Milena, né, em função da pergunta, ela é a nossa palestrante, né, para daí poder te responder isso.
Patrícia, a gente vai ter oportunidade para conversar com calma sobre esses argumentos, né? Afinal, começamos esse percurso de orientação. Fiquei muito feliz em saber que vocês foram a prova em primeiro lugar, né, do mestrado em Direito da FURB, e sabia que o texto do professor Ingo ia lhe inspirar mesmo. Aliás, todos os alunos gostaram muito, professor, do texto que nós indicamos, do seu texto em coautoria com o Tiago, que nós indicamos para a seleção do mestrado. E respondo brevemente, né, até porque nós realmente teremos tempo de conversar sobre isso, Patrícia, mas é uma boa pergunta para reconectar a exposição. Porque, realmente, como o professor Ingo falou, tinha algumas questões que tinham que ser colocadas, por isso não deu para reduzir o tempo, professor, porque eu queria conectar esses campos, que são os nossos campos de trabalho, como uma primeira apresentação mesmo, e eu espero que a gente se encontre mais vezes. Pedro, devo dizer para você que é um tema que a gente gosta demais, eu tenho um projeto UNIEDU, de iniciação científica sobre o direito humano ao clima e equidade intergeracional, temos uma doutoranda lá na Itália que está trabalhando com a questão da justiça climática, então, se vocês desejarem, gostarem da ideia, a gente pode manter uma interlocução, trocar umas figurinhas com os professores, os colegas lá do doutorado também. Esse meio mediado por tecnologia fica mais fácil, né, professor, de organizar o encontro. Mas a questão da segurança da soberania alimentar, Patrícia, deixam claro aquilo que eu tentei enfatizar aqui, de que como a própria compreensão do desenvolvimento e subdesenvolvimento colocam o constitucionalismo ambiental em diferentes velocidades, né, como o próprio direito internacional, porque parte de um pressuposto de determinadas aptidões e competências geograficamente determinadas, né, como a gente conversou. Quem é do norte as respostas, do sul os problemas. E o constitucionalismo ambiental, do século XXI, sobretudo, mostrou uma inversão que está sendo difícil de ser aceitada, né? As melhores respostas no plano constitucional vieram de constituições de onde não se esperava, né? Do Equador, da Bolívia, eu mesmo com colegas latino-americanos, mais de uma vez falando sobre essas constituições, sobretudo os argentinos dizem, mas o que uma moça inteligente, já fico brava quando me chamam de moça, que eu tenho 50 anos quase, né? Mas é aquela coisa assim, por que uma moça inteligente vai tratar dessas constituições de países que não significam nada no plano geopolítico, né? E, na verdade, no plano constitucional, significam muito, porque para a teoria constitucional, essas constituições, que é a ótica que a gente trabalha, sobretudo, né, essas constituições trouxeram inovações que têm servido de modelo. Hoje, na União Europeia, se debate a elaboração de uma Carta dos Direitos da Natureza. Em efeito, o nosso Centro Euro-Americano sobre Políticas Constitucionais, coordenado pelo professor Carducci, eu coordeno a área lusófona nesse centro, junto com outras instituições, ganhou o edital para a elaboração de uma proposta das Cartas do Direito da Natureza. Então, tem essa questão muito interessante, né, da inversão. No que toca à soberania alimentar, também é uma questão importantíssima, que se coloca hoje aqui na América Latina. Nós sabemos que somos o continente marcado pela maior desigualdade do mundo, onde a fome é uma realidade nas diferentes cidades, nos diferentes países. Nós não precisamos ir longe, em todas as nossas cidades a gente está encontrando isso. Aqui em Florianópolis, nós vemos a fome cotidianamente, assim, vejo meus vizinhos, vejo as pessoas passando necessidade, ainda que não se fale sobre isso. E esse debate de que é necessário liberar o agrotóxico para produzir mais, né? Sabemos que, na verdade, a alimentação vem para a mesa dos brasileiros, é sobretudo do pequeno agricultor, não é da grande produção do agrobusiness, né? Então, são várias questões que se colocam quando a gente pensa sustentabilidade socioambiental. E é por isso também que insistimos na perspectiva do estudo de direito como política constitucional, não só como norma e princípio, regra constitucional ou jurisdição constitucional. É no cotidiano dessas relações, nos diferentes níveis, que ganha vida a Constituição, né? E a liberdade, igualdade, solidariedade podem se transformar em realidade. E nesse sentido, então, eu quero agradecer a atenção de vocês e quero dizer uma coisa para o Pedro e para quem estiver ouvindo. Né? Primeiro, gostei muito de ver seus olhos brilhando, Pedro. Esse é um melhor incentivo para um professor.
E ouvi que você é um otimista. Isso é muito importante também. Eu tinha feito 2 finais para minha conferência. Um que eu já tinha apresentado e esse outro citando o Wilson. Mas eu não gosto de terminar assim também. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com o professor Barata, quando eu traduzia os textos dele, eu dizia, poxa, professor, não dá para terminar assim, que dá vontade de cortar os pulsos quando a gente acaba de ouvir a conferência. Eu penso que a esperança é uma função necessária. Assim, né? E, nesse sentido, eu gostaria de fazer uma última observação aqui. Posso, professor Ingo? Tenho mais 2 Claro, minutos. claro. Nesse sentido aqui, vamos mudar a conclusão do texto e dizer o seguinte, que eu quero dizer para vocês. No cenário atual, do mundo globalizado, com a pandemia, crise ecológica, crise econômica, a emergência climática, e especialmente no Brasil, com todas as dificuldades e violências que estamos vivendo, e podemos e devemos recordar aqui os povos indígenas, as queimadas na Amazônia, no Pantanal, as mulheres vítimas de crescente violência doméstica, os mais de 575 mil mortos, dados de antes de ontem, suas famílias, seus amigos, o seu sofrimento, e mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que elaborar coletivamente esse luto, não é? Nesse cenário, é difícil pensar que poderemos implementar mudanças efetivas no nosso país e transformações com impacto global na política, na economia, na cultura. Contudo, existem pessoas aqui e no mundo todo se organizando e trabalhando nesse sentido, buscando alternativas, novas possibilidades para a boa vida em comum. A pandemia nos fez parar e nos deu tempo para decidirmos se nos engajar nesse processo de reharmonização com a vida ou não. Hoje, mais do que nunca, se demonstram necessários o pensamento, a reflexão, a responsabilidade de cada um e de todos para efetivamente colocarmos em práticas novas formas de viver, produzir e consumir, formas mais gentis de convivência com a humanidade, nossa família, com o planeta, nossa casa, e com a mãe natureza, espaço de reprodução de todas as formas de vida. E nesse percurso de gestação do futuro, na busca da boa vida em comum, através de novas formas de convivência que requer esforço cognitivo, abertura epistemológica, empenho dialógico, vigor científico, crítica e criatividade, o meu auspício pessoal é que, onde o pessimismo da razão realista não nos permite ainda chegar, que nos guie a inteligência, a imaginação e a sensibilidade que também nos caracterizam como humanidade. Penso que é importante nesse momento reforçar a esperança. Está difícil, mas a gente vai conseguir. Bom, Milena, agora permite também formalidade, não de fato, não só muito conveniente e oportuna essa tua manifestação final, como também, evidentemente, é quase com um tom poético, né? Mas eu concordo, realmente. A gente devemos ser realistas, porque sem senso de realidade nós, evidentemente, acabamos descolando da realidade e aí acabamos até perdendo daqui a pouco a noção de como lidar com ela, né? Então, acho que também o realismo é fundamental nesse sentido, e também nesse sentido, né, não meramente utilitarista, enfim, evidentemente, um pragmatismo, mas é óbvio que sem pensamento positivo, sem crença, né, de que nós podemos ter um futuro, né, um futuro não tão, pelo menos não tão nefasto como se projeta, acho que podemos ir além disso, mas pelo menos podemos ter um futuro, né, sustentável. Realmente sem essa crença não se move também a realidade, né? Isso é fato, né? Porque aí nós entramos numa situação de conformismo, né? De omissão, de conformismo, né? E o conformismo e a omissão acabam sendo realmente a munição, definitivamente, para os outros discursos, né? E para a falência de qualquer possibilidade, né, de superação. Então, realmente, pessimismo, né, não é
solução, nem é a lógica na qual nós devemos nos aferrar. E por isso também essa questão desses grupos, essa comunicação, os trabalhos que os nossos alunos fazem também, as dissertações, as teses, né? Tudo isso, na verdade, são processos que contribuem, né, cada um com o seu. Né? Até o livro, assim, eu sei que tem toda a discussão em torno da figura dele, da empresa, e com todas as razões do mundo, né, em relação também se pode dizer, mas o livro do Bill Gates, né, sobre a questão da mudança climática é bem interessante. Ele traz muitos dados, né, muitos dados interessantes, e acho que ele é um livro bem bacana de ler. E tem o último livro do Cass Sunstein também, que está ligado à pandemia, mas também à questão das mudanças climáticas. É um livro bem recente. O Cass Sunstein tem um livro, Cass Sunstein, né, que é o americano. Depois posso te passar por por WhatsApp, né, também para o pessoal. Milena, uma última coisa, porque realmente temos que terminar, além do meu agradecimento pessoal, gostaria também de saudar, eu esqueci no início, então perdoe-me, né, estamos aqueles que se manifestaram, porque eu não sei se tem alguns outros escondidos aí que eu não tenha visto, e perdoe-me, né, mas também temos colegas professores, né, no caso aqui a professora Caroline, o professor Eduardo Ritt, né, que se nos acompanham, estão na Unisc, né, estão em Santa Cruz do Sul, né, nos acompanham com muita frequência nas atividades aqui, então gostaria de saudá-los, né? E também pedir, Milena, se pudesse, já que de uma vez nos pudesse realmente nos franquear alguns textos teus, de outras pessoas que tu achas que possam ser interessantes para a tua exposição, sobre teus estudos, para a gente passar também para os nossos alunos, seja para o grupo de pesquisa, mas também para os mestrandos e doutorandos, né, em geral, do MINTA, do nosso mestrando, porque tem vários que se ocupam desses temas, nas diversas perspectivas, né, e realmente esse material pode ser extremamente útil, né? Além disso, também começar a fortalecer um pouco essa interlocução, né, também, esse conhecimento do que o outro está fazendo, está produzindo. Então, por favor, né, só não passaremos adiante, senão nos passares, né? Mas eu gostaria muito que realmente fiz passar. A gente sempre pede para os colegas que vêm, passem alguma coisa, né, que a gente possa franquear para os nossos colegas e discentes. Bom, Milena, certamente teremos outras oportunidades, nós teremos uma mais adiante, né, na qual eu vou participar, mas sim, vamos ter outras oportunidades, isso aqui é um step, né, é um passo, né, e fico feliz que tenha dado certo, também espero, almejo melhoras, né? Eu já tive períodos hoje, nos últimos tempos, não tenho tido tanto, mas eu tive uma época, uma certa frequência com problemas de cordas vocais, eu tinha muita limitação de dar palestras longas, né? E, eventualmente, inclusive, dificuldade mas foi um período, assim, nem sei muito o que era relacionado, mas, felizmente, né, até sangramento das cordas vocais, foi tratamento chegou a uma época de ficar meio perigosa a coisa, né? Ficar realmente preocupado com relação, a gente é professor, né? Eu sou professor e de fato já é uma limitação, ainda mais para uma atividade como a nossa. Então, almejo que também melhoras quanto a isso, né? Uma boa recuperação. Gente, obrigado a todos, né? E nos vemos na próxima sessão. E também, se alguém quiser, se vocês quiserem receber também as informações do grupo, alguma atividade, também podemos passar, se tiver interesse, e vice-versa, né? Também podemos fazer isso, tá bom? Gente, professor, muito obrigada. E convido a todos para o nosso 6º Simpósio Internacional de Direito Público e Seminário Internacional sobre Políticas Constitucionais, gratuito, será pela plataforma Teams e terá na palestra de abertura o professor Ingo Sarlet. Estão todos convidados, depois eu passo a informação. Muito obrigada, professor. Vou enviar o material sim, me desculpe pela demora, e reitero minha estima profissional e humana por você. Muito obrigada, uma boa semana. Gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Um abraço. Tchau.